Fala galera, beleza? Thiagão aqui na área com vocês. Vamos lá, mais uma vez gravando nossos vídeos que possam te ajudar aí nas provas que vocês vão fazer. E agora nós vamos falar um pouquinho do cubo, certo? Uma figura espacial super importante, o cubo, também conhecido como hexaedro regular, e também é um poliedro de Platão, que num outro vídeo nós vamos falar o que isso significa. Mas o que o cubo tem de importante? O cubo tem de importante que todas as suas arestas são iguais, né? Então, isso daqui é uma aresta. Então, se eu falar que aqui vale A, aqui vale A, aqui vale A, aqui valeria A, tudo A. Certo? E quantas arestas esse cubo tem? 12, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ele teria 12 arestas iguais, certo? 12 arestas com medidas iguais. Medidas iguais. E eu estou falando aqui que essa medida é A, certo? Além disso, ele tem o quê? 8 vértices, certo? Vértice é esse encontro das arestas aí, beleza? E ele, então, como todas as arestas são iguais, ele vai ter quantas faces quadradas, tá? Eu tenho aqui uma face, ó, uma face, aqui, outra face, enfim, o cubo tem 6 faces e 6 faces quadradas. Então ele possui 6 faces quadradas. E só para deixar anotado, ele possui 8 vértices, certo? Então é uma figura espacial composta por 6 faces quadradas, 8 vértices, todas as arestas são iguais e isso dá uma figura totalmente regular. Galera, temos algumas coisas interessantes para estudar com relação ao cubo. Primeiro, a área da base, que nós vamos chamar de AB, certo? A área da base. Gente, ele está apoiado aonde? Num quadrado, não é isso? Ó, essa face dele aqui é um quadrado, todas são. Então ele está apoiado no quadrado. Então a área da base dele é a área de um quadrado. E como eu falei que o lado é A, vai ser A ao quadrado. Ok? Mas eu gostaria que vocês lembrassem que a área da base é a área de um quadrado, é a área da figura plana que ele aparece apoiado, ok? De qualquer jeito que você virar o cubo, sempre ele vai estar apoiado num quadrado, ok? Beleza. O que mais que nós podemos definir do cubo? A área lateral, que eu vou chamar de AL. Gente, a área lateral é toda a área que está na lateral dele. Então isso aqui é uma base, isso daqui seria outra base, certo? Duas bases paralelas. Por quê? Eu posso virar esse cubo e ele fica certinho, do mesmo jeito. O que ele tem na lateral? Ele tem aqui, ó, um quadrado, outro quadrado lá no fundo, outro quadrado aqui nessa outra lateral e outro quadrado aqui na frente. Então, na lateral, ele tem 4 quadrados. Então, a área lateral é a somatória das áreas dos quadrados laterais. Esse símbolo aqui é o símbolo de somatória. Quer dizer que você soma todas as áreas das faces laterais. Então, no caso do cubo, a área lateral vai ser 4 vezes a área dos quadrados que estão na lateral. E cada área do quadrado é A ao quadrado. Então vai ser
4A ao quadrado. Ok? Mas eu gostaria que você lembrasse por isso daqui, ó. A área lateral, somatória das áreas das figuras que estão na lateral. No quadrado, no cubo, são quadrados. Ok? Galera, e o que a gente pode falar então da área total desse cubo? A área total é tudo. Então vão ser duas áreas da base, porque eu tenho uma base aqui embaixo e outra aqui em cima, mais a área lateral. Ok? Então, a área total desse cubo vai ser 2 vezes A ao quadrado mais 4A ao quadrado, que daria 6A ao quadrado. O que daria para concluir direto, né? Eu não falei que ele tem 6 faces quadradas? Então, se ele tem 6 faces quadradas no total, a área total seria a área de todos esses quadrados. Então, 6A ao quadrado. Mas eu gostaria que você lembrasse que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ok? Como ele é uma figura espacial, ele tem volume, certo? E o volume de um cubo é dado pela área da base vezes a altura. Por quê? Imagina que isso daqui seja aquele pacote de bolacha de água e sal, quadradinha, certo? Ah, Thiago, mas não é um cubo, mas imagina que seja um cubo pacote. Aí você pega, coloca uma bolacha no fundo do pacote. O pacote estava vazio, você coloca uma bolacha. Para preencher o pacote, você não está colocando uma bolacha em cima da outra? E aí? Você está colocando bolachas, que é o tamanho da área da base, em toda a altura? Então você vai ter áreas da base em toda a altura. Certo? Então, o que vai ser o volume nesse caso aqui? Vai ser o quê? A área da base é A ao quadrado, a altura dele é a própria aresta, porque é ângulo de 90 graus, né? O cubo é todo regular, então A. Então, A ao quadrado vezes A ao cubo seria o volume dele. Mas eu gostaria que você lembrasse por esse aspecto, que o volume é a área da base vezes a altura. Então, galera, aqui nós temos as características básicas do cubo. Ele tem 12 arestas com medidas iguais, 6 faces quadradas, 8 vértices. A área da base é a área da figura plana que ele está apoiado, que é um quadrado. A área lateral, somatória de tudo que está na lateral, que no caso são 4 quadrados. A área total, a área das duas bases mais a área lateral. E o volume, a área da base vezes a altura. Ok? Isso são características básicas dele. Agora, presta atenção aqui. Eu tenho um outro conceito super importante, que é o da diagonal desse cubo. Certo? Da diagonal, que eu estou chamando de desão. Ok? E para achar essa diagonal, eu vou precisar desse outro segmento aqui, ó, que é a diagonal da base, que eu estou chamando de desinho. Galera, quem vai ser essa diagonal da base, esse desinho? Se você prestar atenção, esse segmento aqui, ó, mede A. Aqui mede A. Como aqui a base é um quadrado, aqui é 90 graus. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo retângulo. Eu posso usar Pitágoras. Fica Dzinho ao quadrado é A ao quadrado mais A ao quadrado. O Dzinho é a hipotenusa, ó, oposto a 90 graus. Ok? Então, daqui sai que o Dzinho ao quadrado é 2A ao quadrado
Então o Dzinho é a raiz de 2. Essa é a diagonal da base, certo? Galera, essa diagonal da base, se você lembrasse, você não precisaria nem calcular. Porque ela é o quê? A diagonal de um quadrado. E a diagonal do quadrado é a raiz de 2. Ok? Você poderia, então, simplesmente pôr direto. Mas eu mostrei a dedução por Pitágoras. Legal. Galera, esse segmento aqui, ó, a gente sabe que vale A, que é a própria aresta. E aqui vai ter um ângulo de 90 graus. Você está vendo que eu tenho um triângulo retângulo em pé? Eu tenho um triângulo retângulo em pé. Certo? Então, o que eu sei? Ó, o Dzão é a hipotenusa. Dzão ao quadrado é A ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Ok? Então, o Dzão ao quadrado vai ser quem? A ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Olha aqui em cima quem que é o Dzinho ao quadrado. Dzinho ao quadrado é 2A ao quadrado. Então, o que vai acontecer com o nosso Dzão ao quadrado? Ele é 3A ao quadrado. Então, o Dzão é raiz disso. O A sai da raiz e o 3 fica dentro da raiz. Então, o nosso Dzão é a raiz de 3. Certo? Você pode utilizar isso direto. Não precisa toda hora ficar deduzindo. Se você lembrar, você pode lembrar que a diagonal do cubo é a raiz de 3. A aresta do cubo multiplicada por raiz de 3 nos dá a diagonal do cubo. Certo? Que é um conceito muito importante e aparece muito. Repare que mesmo no assunto sendo cubo, 2 vezes eu usei Pitágoras. Usei Pitágoras para achar a diagonal da base e usei Pitágoras para achar a diagonal do cubo. Você vai ver que isso é recorrente nas figuras espaciais. Quase todas as figuras vai ter um Pitágoras escondido. Um Pitágoras que dá para você fazer para descobrir alguma coisa dessa figura. No caso do cubo, o Pitágoras que a gente utilizou foi para achar a diagonal. Certo? A diagonal do cubo, que é um conceito importante. Então, uma primeira dica que eu vou falar durante vários vídeos, em figuras espaciais, procure sempre um triângulo retângulo escondido, certo? Área da base, área lateral, área total e volume, a maioria das pessoas lembra como fazer. Agora, esses triângulos retângulos escondidos, no caso do cubo para achar a diagonal, geralmente é o diferencial. Beleza? Valeu!